Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Bem. Como é bom estar aqui com vocês, meus amigos, para mais um Evangelho. É muito bom estar aqui. Aos amigos que estão aí no chat, já agradeço a participação de vocês, esse pessoal que está aí sempre com a gente, assistindo o Evangelho. É muito bom estar aqui, é muito bom meditar sobre o Evangelho de Jesus, muito bom orar com vocês. Então, eu agradeço desde já a companhia de todos aqui, tá bom? E hoje, para começar, eu quero trazer uma mensagem de Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores, que eu adoro os poemas dela, psicografia de Chico, eu acho tão lindo. Então, vamos ver o que ela fala para a gente hoje. O texto se chama Meia Hora, pelo Espírito Maria Dolores. Ante a passagem do tempo, registra o valor do agora, na bênção de meia hora. Quanto bem a realizar! 30 minutos apenas no espaço de cada dia são plantações de alegria para quem busca ajudar. Agora é a voz da coragem, é o irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando aflição e dor. Em outra enseja é o socorro que se oferece à criança que vaga sem esperança a míngua de paz e amor. Depois o amparo ao doente, em visita mesmo breve, a página que se escreve para consolo de alguém. O apontamento otimista, a frase sincera e boa, a conversa que abençoa, a prece em louvor do bem. Meia hora, patrimônio, de expressão indefinida, que o céu nos concede a vida, a todos, crentes e ateus. Irmãos, elevai o tempo para o serviço fecundo. Tempo é tesouro no mundo que verte do amor de Deus. Lindo, né, meus amigos, que possamos utilizar o nosso tempo na prática do bem, na prática da caridade, do amor, de uma forma saudável, de uma forma fecunda, né, no bem. Então, inspirados por essa mensagem de Maria Dolores, vou convidar vocês a fazer a nossa prece inicial. Vamos todos nos acomodar de uma forma confortável, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus. Jesus, Mestre amado e querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para o Evangelho no Lar que consagramos a Ti nesse momento, Senhor. Rogamos que o Senhor nos inspire na boa utilização desse tempo, desses minutos, para estudo, para reflexões positivas, que possamos bem compreender o Evangelho, que possamos trazer o ensinamento que vamos meditar hoje para a nossa vida prática, que esse Evangelho, Jesus, possa se converter em luz a iluminar as trevas de nós mesmos. Por isso, Mestre querido, mais uma vez te agradecemos, rogamos a tua presença junto a nós, através dos teus espíritos trabalhadores, abnegados da tua seara. Fica conosco, Mestre, nos ilumina, nos fortalece, nos guia hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje a gente vai meditar um pouquinho lá no capítulo 17 do Evangelho, nos itens 10 e 11. O item 10 ele vai falar sobre o homem no mundo e o item 11 vai falar sobre cuidar do corpo e do espírito. São temas que eles acabam se interligando, eles se conectam, tá? Então, a gente vai ler um pouquinho de um e um pouquinho do outro e refletir sobre o que o Evangelho tem para nos esclarecer hoje. Então, eu vou começar lendo O Homem no Mundo, que foi uma comunicação dada por um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1863. E o que é que, só para dar uma ideia a vocês do que a espiritualidade vai abordar aqui, ele vai dizer assim: como é que nós devemos nos portar no mundo? Nós que já conhecemos a doutrina espírita, já temos algum conhecimento do evangelho, sabemos da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, né? Que nós devemos buscar, ter como objetivo, buscar o nosso progresso espiritual. Como que nós devemos agir diante
diante da vida física, né, que se nos coloca. Como a gente deve se portar no mundo? Será que nós devemos, é correto a gente pensar em se isolar do mundo, né, físico, por conta das imperfeições existentes no planeta Terra? Como será que nós podemos equilibrar essa postura religiosa de busca de ascensão espiritual, das nossas crenças, da nossa busca pela nossa melhora espiritual? Como nós podemos equilibrar tudo isso com a vida na matéria? Então, é bem interessante esse tema, né? A gente chegou a meditar um pouco sobre isso quando a gente viu é, que não se pode servir a Deus nem a Mamon. A gente trouxe um pouco de reflexão sobre isso, mas vamos ver o que é que a espiritualidade ela aborda especificamente aqui nesse item 10. Então, eu vou ler um pouquinho e a gente faz as nossas reflexões, tá certo? Olha só o que o Espírito, esse Espírito protetor diz. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Então, o Evangelho já começa nos orientando que nós devemos sempre, né, trabalhar para purificar os nossos corações, que nós devemos buscar retirar do nosso coração, dos nossos sentimentos, tudo aquilo que é fútil, é frívolo, e que também nós devemos elevar os nossos pensamentos a Deus, né, para que o Pai ele nos encontre com, com o coração, como terras férteis, né? Com essa disposição para o Evangelho, para que o Pai possa lançar essas sementes do Evangelho em nossos corações e eles possam fazer morada, possam frutificar e nós possamos depois multiplicar esse Evangelho. Então, realmente fica muito claro aqui que o objetivo maior, enquanto encarnados, é a nossa espiritualização, é o nosso progresso espiritual. Sim, a espiritualidade deixa isso muito claro. Só que aí será que isso quer dizer que nós devemos, porque estamos buscando nos espiritualizar, buscando a nossa melhora espiritual, nós devemos nos isolar do mundo, da vida física, né? E ele vai responder aqui, ó, não acreditem que ao incentivar a prece e a evocação de bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem, se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não a devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que falta para seu retorno, né? Então, a espiritualidade esclarece aqui que a gente não precisa e não deve se isolar do mundo, viver uma vida mística fora do mundo, né? Que nem ele diz aqui, a gente não quer que vocês vivam uma vida mística. Não é isso, não é essa a proposta. E aí a gente pode se perguntar, então, o que é que a gente deve fazer? Como equilibrar tudo isso, né? Bom, se nós estamos no mundo, nós temos que viver no mundo, mas não sermos do mundo, né? Isso, eita, deixa eu encostar essa porta aqui. Nós devemos estar no mundo, viver no mundo, mas não devemos ser do mundo. E o que é que isso significa? Significa que sim, nós temos que viver
com os nossos semelhantes. Essa é a lei de sociedade, não há progresso, não há evolução sem contato com o próximo, né? Mas o que eu devo fazer, como ele diz, eu devo buscar sacrificar essas frivolidades, sacrificar aquilo que nos afasta do nosso progresso, da nossa espiritualização. Não podemos nos esquecer, como a gente falou, que nós não crescemos sozinhos, nós não crescemos isolados. Isolamento não traz progresso espiritual. Nós precisamos sim evitar situações que nos conduzam a comportamentos inadequados, mas isso não quer dizer que nós não podemos socializar em ambientes saudáveis, em ambientes que nos façam progredir. Mas nós temos que saber em qual situação nós nos colocamos, né? O que a doutrina espírita, gente, condena são os abusos que levam aos equívocos, que levam às frivolidades, que nos afastam do bem. Mas aquilo que é saudável aqui na Terra, que nos permite ter uma vida com o próximo de uma forma saudável, de uma forma positiva, isso é evolução. E ele vai falar aqui, ó. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite, porque existem irmãos que acreditam que o isolamento é necessário para se ter uma evolução espiritual. Aí ele diz: basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida de todas. Então, qual é o norte para a gente enquanto estamos vivendo no mundo? É a lei de amor, é a lei de progresso, de justiça, de caridade que a gente tanto fala aqui. Esse é o norte. Se aquilo que estamos vivendo no mundo nos proporciona progresso, nos proporciona felicidade espiritual, a gente não precisa se isolar disso, de forma alguma. É o que ele diz: ao começarem uma obra, elevem um pensamento a Deus e peçam a Ele proteção para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus que abençoe essa obra. Ao realizarem qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha purificar e santificar a execução dessas tarefas. É conexão com o Pai o tempo todo para que ele nos oriente, que ele permita que nós tenhamos o equilíbrio necessário para atender os pensamentos dos bons espíritos e que o Senhor, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, permita a esses irmãos nos orientarem. Mas isso é isolamento? É se isolar do mundo? Não, gente, não. O progresso espiritual ele se dá com a prática da caridade, do amor. É isso que Jesus fala o tempo todo. Você faz a caridade estando isolado em uma ilha? Lá numa ilha onde você tem tudo e você vive só para você? Isso é progresso? Isso é progresso? Né? E ele diz aqui: a perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade, sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, da maior à menor. O homem, olha isso aqui. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar caridade. Cadê o progresso, gente? Sem caridade, sem prática. O homem só, ele não pratica. Ele não pratica o Cristo nos orientou. É no contato com os seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, na sua vida, a sua vida é de um egoísta. O isolamento, gente, não é o caminho. Que o Evangelho diz aqui nesse item 10 é assim: se você está no mundo, meu irmão, viva no mundo, mas viva com responsabilidade, viva com entendimento, com fraternidade, com gratidão ao Pai. Que possamos viver aqui no mundo, na matéria, honrando o Pai, buscando se comportar de uma forma que não nos envergonhe e não envergonhe o nosso próximo, né?
Então, é isso que ele fala nesse item, que o isolamento fere a lei de sociedade. A gente precisa conviver, a gente precisa de contato com o outro para praticar a lei máxima que Jesus nos deu, que é a lei de amor e caridade. Como fazer isso sem o outro, não é? Então, essa é a orientação do item 10, tá? Espero que vocês possam ler depois, fazer suas reflexões direitinho. E se tiver algo a mais a acrescentar, coloquem nos comentários, que eu adoro ver os comentários de vocês. Me enriquece muito e eu sou muito grata quando vocês comentam, porque eu aprendo também e eu preciso aprender muito com vocês, tá? E vamos no item 11 para a gente dar tempo só de refletir aqui rapidinho, que o item 11 vai falar sobre o cuidar do corpo e do espírito, que aqui é bem interessante, né, meus amigos? Por quê? Porque as pessoas se perguntam: e aí, eu devo cuidar só do meu corpo físico? Eu devo cuidar só do meu espírito? É quase um complemento, né, do que a gente acabou de ler aqui no Evangelho. São os extremos, o extremo do materialismo e o extremo da espiritualização. Então, o que é que eu faço? Eu cuido do espírito ou eu cuido do corpo, como se fossem coisas separadas, né? Como se o corpo fosse uma coisa e o espírito fosse outra coisa, que não é. A gente sabe que eles estão conectados, espírito, perispírito e corpo físico. Eles se conectam. Então, eu cuido do quê? Eu cuido do corpo ou eu cuido do meu espírito? Vamos ver o que a espiritualidade diz aqui, ó. O corpo, para responder essa questão, ele diz assim: o corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem de estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre as suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. E aí ele bota aqui no finalzinho, que é preciso cuidar dos dois, pois um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, pois é o seu instrumento de manifestação. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor a seu espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que conduzirá à perfeição. Então, basicamente, temos que cuidar do corpo e do espírito, de ambos. Devemos cuidar do espírito porque nós somos espíritos imortais. Devemos cuidar do corpo físico porque ele é um instrumento pelo qual o corpo físico se manifesta. Então, se o corpo físico não está bem, o meu espírito vai se manifestar como? Como eu vou viver, como eu vou praticar o evangelho se eu tiver um corpo físico debilitado? Né? Então, esse negócio de vou ferir, machucar o meu corpo físico como uma penitência, com a penitência das nossas imperfeições, como assim? Eu vou machucar o corpo, mas aí eu continuo orgulhoso, vaidoso, egoísta? Que a gente faça dobrar, que a gente fira de morte o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, mas jamais o corpo físico. O corpo físico é uma bênção, é um veículo de manifestação do Espírito na Terra. A única coisa que deve se quebrar, que a gente tem que machucar para enfraquecer e não nos dominar mais, é o nosso orgulho e nosso egoísmo. E não o nosso corpo físico, não ele.
E é isso que o Evangelho fala nesse item 1. Então, eu espero, meus amigos, que vocês tenham gostado. O tempo é curto aqui no Evangelho, daria para a gente, né, meditar até mais tempo sobre isso, mas o tempo é curto e eu espero que vocês tenham gostado. É muito interessante pensar sobre isso, né? Nós temos esses equívocos de interpretação, a gente pensa que a gente, para ser perfeito, tem que sacrificar, né? Não viver no mundo, tem pessoas que pensam assim, mas não, precisamos do outro, porque o outro é o progresso, né? Precisamos cuidar do nosso corpo físico, que é uma bênção para a nossa reencarnação. Então, fica essas reflexões muito positivas, né, para a gente hoje. E já encerrando, vou convidar todos vocês para nós fazermos a nossa prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus mais uma vez. Nós te agradecemos, Mestre amado e querido, pelas bênçãos da luz do Evangelho que recebemos na tarde de hoje, que possamos, Senhor, aprender a equilibrar de uma forma saudável, positiva, a vida na carne e a vida espiritual, que o progresso espiritual, que as coisas do Espírito sejam sempre a nossa meta, mas que saibamos equilibrar de uma forma saudável com aquilo que o mundo nos exige, pois estamos encarnados, precisamos aproveitar essa oportunidade. Então, Jesus, que o Senhor nos ensine sempre, sempre a vivência do teu evangelho, nos abençoa, nos ilumina, Senhor, a todo instante, abençoa os nossos amores, abençoa os nossos irmãos encarnados e desencarnados que necessitam tanto de ti, da tua luz. Faz morada, Senhor, em nossos corações e nossas vidas. Nos conduz até o Pai, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Sem ti não chegaremos ao Pai. Precisamos do teu amor, do teu carinho, do teu cuidado. Precisamos de ti, Mestre. Por isso, faz morada em nossas vidas e nossos corações. Abençoa todo o planeta Terra, todo esse planeta escola maravilhoso que nos abençoa sempre com tantas oportunidades. Fica conosco, Senhor Jesus, nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, que Jesus abençoe. Espero ver vocês em breve, tá bom? Um beijo a todos.